rodada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anderson Carioca. Tava com saudade de vocês, hein? Mas voltamos aqui na rodada 19, mercado fecha às 18 horas e 29 minutos do sabadão, beleza? Vamos aqui falar sobre os jogos da rodada, ligeirinho, ó. Flamengo e Mirassol, Flamengo favorito, teremos escalações. São Paulo e Vitória, São Paulo favorito, teremos escalações. RB Bragantino e Internacional, teremos escalações. Fortaleza e Botafogo, não teremos escalações, só a galera do sócio que vai ter essa escalação. Fortaleza favorito, né? Botafogo com alguns desfalques. Bahia versus Fluminense, Fluminense também vem com alguns desfalques também, Bahia favorito. Vasco e Atlético Mineiro, se o Atlético vier titular, para mim Atlético é favorito, certo? Palmeiras e Ceará, Palmeiras favorito. Cruzeiro e Santos, Cruzeiro favorito. Grêmio e Sport, para mim, Grêmio favorito. Juventude e Corinthians, se o Corinthians for titular, sem Memphis que está machucado, sem Carrilho, mas para mim se for Garro e Yuri, para mim Corinthians favorito, beleza? Para fazer nosso time aqui rápido, vender todo mundo aqui, né? Colocar jogadores que eu sei que não precisam eu estar aqui falando sobre eles. Arrascaeta, Matheus Pereira, a gente tem que ter no time. Aqui no ataque, Caio Jorge e o Bright White contra o Sport, então a gente tem que ter no time. Então, muito potencial, né? Aqui é só escalar. Ó, já gastamos aqui 64,19. Bora falar aqui do goleiro. Para mim o Cássio é interessante para a rodada, né? O Rossi também é uma opção muito boa. O Rafael, SG favorito também, é uma peça boa. Brazão mais para defesa. O Everton também aqui interessante. Aqui está o Vinícius Verde, bora ver, né? Aqui está o Thiago Volpe também, muito interessante para a rodada. O Gabriel aqui menos, né? Então acredito eu que pelo potencial aqui de SG para a rodada, que pode trabalhar também, o Everton pode ser muito interessante do Palmeiras, cara. Contra o Ceará aqui, o Everton pode ser interessante. O Ceará ataca muito, né? Então fica aqui entre o Everton, fica aqui entre o Volpe, fica aqui entre o Rafael. Então eu vou colocar aqui o Everton do Palmeiras, beleza? Lateral aqui, cara, vou falar pra vocês que a gente não tem o conteúdo em análise de arbitragem, mas se esse cara aqui tiver análise de arbitragem no jogo do Palmeiras, esse cara aqui, velho, muito potencial pra mim, tá? Muito potencial. Kaique também tá jogando muito, o Kaique, né? Na última que ele fez 11,70, tá? Na última o Piquerez fez 8. Então tem muito potencial esses dois aqui. O Juba também, na última aqui, ó, 7,90. Então o Fluminense pode vir em reserva. O Juba também muito interessante. O Juba muito interessante. O Giai também, eu gosto do Giai, viu? Desarma muito também o Giai, também é muito interessante o Giai. Aqui para baixo, mais complicado. Gilberto pode ser interessante. O Varela, Aguirre, Marlon também pode ser interessante. E só, cara. E só. Queria fazer uma apostinha aqui. Já tô aqui com eu vou botar o Piquerez, certo? Vou botar o Piquerez aqui interessante. E o Juba também contra o Fluminense também pode ser interessante. Vai cair em cima do Guga, velho. Eu vou botar aqui o Juba De Bruyne. Então, dois laterais muito ofensivos. Aqui na zaga, Ferrarese está jogando demais. Tem que ter um SG aqui do São Paulo. Então, o Ferrarese está jogando demais, né? Muito potencial. Aí a gente vem aqui entre o Villalba, também muito potencial. Gustavo Gomes também muito potencial. Léo Pereira, Ortiz também pode ser interessante. O Mirassol vem tirando o SG. Wagner Leonardo aqui, um golzinho de cabeça em cima desse Sport também pode ser interessante. O Wagner Leonardo. Então precisando tirar a diferença, temos que ir com jogadores para tentar arriscar, viu? Para tentar arriscar.
Ferrarese, cara, tô com a vontade. Então o Vidalba aqui. Tô com a vontade de colocar esse cara aqui, velho. Wagner Leonardo. Vou ficar nessa dúvida, viu? Entre Wagner e Leonardo. Olha aí, rapaziada. Wagner Leonardo. Ortiz, 2. Certo? Gustavo Gomes, 3. E o Vidalba. A princípio, eu vou colocar o Wagner Leonardo. Para arriscar mesmo. Para arriscar. Né? Aqui o técnico para vocês. Felipe Luiz, uma boa. Abel também. Jardim interessante. Crespo contra o Vitória. Rogério Ceni, Paiva, não. Seabra, Paulista. Dorival também contra o Juventude. Mas aqui eu vou de Hernan Crespo, né? Do São Paulo. Então, sobrou aqui, ó. Tem 24,54. Para escolher um meia, certo? E um atacante. Temos o Pedro aqui, 16. E o Hulk, 14. 12, 16. Cara, eu vou fazer isso aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui? Dá pra fazer isso aqui? Pedro, Hulk, Caio Jorge. E aqui eu colocaria o Bright White de reserva de luxo. Partindo para cima. Vai sobrar aqui 6,87. Temos que ter um meia aqui. Aí é o que eu digo. 6,87. A gente vai ter que sacrificar alguém. Porque o Maurício, para mim, o Garro é interessante demais. O Alan Patrick pode ser uma boa. Né? O Maurício aqui, ó, para mim é uma das melhores. Né? Vamos tirar aqui vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui esse rapaz aqui, por enquanto, né? O Kaique tá custando quanto? 11 também. O Giai tá custando quanto? 9. Bora botar o Giai por enquanto, certo? Vamos colocar o Giai também, que é interessante. Sobrou aqui 9,24. Dá pra botar o Maurício? Ainda não. Mas o Maurício aqui, ele vai ter que entrar nesse tipo. É muito interessante o Maurício. Ó, o John aqui é interessante. Bobadilha, Jadson, Jean Lucas também contra o Fluminense, viu? Jean Lucas contra o Fluminense também é interessante, o Jean Lucas, viu? Jean Lucas contra o Fluminense. Mas eu vou falar pra vocês, rapaz. Vou ficar pra vocês, ó. Se for titular, ó, o Garro, Alan Patrick, Sedimento de meia do RB, certo? Maurício, terceiro. John, o quarto. E Jean Lucas, o quinto, né? Pelas cartoletas aqui, a gente vai colocar o... Porra, cara, brincadeira, viu? Deixa eu ver aqui o Everton aqui. Cara, não tem como ficar com... Ó, bora fechar aqui no Thiago Volpe, né? Thiago Volpe. Aí aqui dá pra gente colocar o nosso queridíssimo Maurício, certo? Aqui no meio aqui, ó. John e Jean Lucas. Aqui no meio. Aqui na zaga temos Júnior Alonso, David Duarte, Alan Franco pode ser banco, tem que ficar esperto no Alan Franco. Tem o Gêmeos, tem o Sabino. Então o Grêmio aqui, ó. Gemerson. Aqui na direita, Vitinho, Teles, Reinaldo, Guilherme Arana, Dieguinho, Gilberto. Aqui seria mais do Gilberto, né? Queria ser mais Gilberto. E o goleiro aqui. Aí, papai.
Pra colocar o Bruno, o Gustavo, aí não dá, né? Deixa eu ver com quem dá pra gente tirar aqui o voo. Quem que a gente consegue colocar com potencial? Aí não dá, papai. A gente bota o Volpe, certo? E aqui a gente coloca o reserva aqui, ó. A gente vem aqui, filtro, Grêmio. Também o Gabriel Grando e o Adriel, né? A gente vê aqui quem vai ser o reserva aqui do reserva do Thiago Volpe. Por enquanto, vamos colocar aqui o Gabriel Grando, né? Só pra gente ter o goleiro aqui, um dos dois goleiros do Grêmio. Show de bola? Aí, ó, capitão Caio Jorge, Hulk, Pedro, os três muito bom. Bright White também aqui, muito interessante o Bright White, muito interessante, muito interessante. Então aqui dá pra gente ficar tranquilo, dá pra gente colocar aqui o Caio Jorge de capitão, certo? Caio Jorge de capitão, o Pedro de capitão para arriscar e o Hulk de capitão. Mas antes de falar do capitão, dá aquela moral aqui no Instagram do Carioca, ó, @AndersonCarioca, papai. E se quiser ser sócio VIP do Carioca, aqui abaixo desse vídeo vai ter o link, sócio do Carioca. Clica no link, fala comigo e vem fazer um ótimo segundo turno, uma mitada extraordinária. Bora ganhar as nossas ligas, beleza? Coloquei aqui, ó. Já coloquei aqui um videozinho para vocês, né? Então dá aquela moral, segue o Carioca. Queria fazer uma estratégia aqui, cara, uma estratégiazinha aqui interessante, viu? Carlos Jorge todo mundo vai ter de capitão, que ele interessante. Tem o Pedro aqui, se o Pedro for contra o Mirassol também. Tem o Hulk, muito potencial, né? Muito potencial contra o Vasco. Caramba, vou falar pra vocês, viu, que eu tô com a vontade de colocar o Pedro como capitão. Pra eu sei que muita gente vai tirar o Pedro. Tem o Bright White ali pra brigar, né? Tem o Caio Jorge contra o Santos. Cara, a gente vai de Pedro de capitão. Ah, cara, o cara na fase ruim. Cara, a gente tem o Bright White ali. A gente vai com o Pedro de capitão. Beleza? Então, aqui ó, voltar para a escalação. Dá aquele print. Volpe, Juba, Giai. Eu posso mexer também para colocar para colocar ali o Piquerez. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o filtro, né? Provável. Botei o Grêmio, né? Deixa eu tirar aqui o filtro aqui do goleiro. Botei o Crespo, né? Coloquei o Crespo aqui para baixo. Dorival, 10. Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Paiva, Diniz. O Mano aqui custando 9. Né? O Mano custando 9. Se a gente coloca o Mano aqui, dá para colocar dá pra colocar o Piquerez. Olha aí, ó. Colocando o Mano. Crespo também é interessante. Deixa eu confirmar aqui. Então, ó, Volpe, Marco Leonardo, Volpe, Juba, Piquerez, Ferrarese, Marco Leonardo, o Mano Menezes, Matheus Pereira, Maurício Arrascaeta, Pedro de capitão, Hulk e Caio Jorge. Reserva de luxo, Bright White, Jean Lucas, Gemerson, Gilberto e o Grando. Beleza? Tamo junto, é nóis e bora pra mitada.